Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos ler como o nosso tempo está um pouco resumido, nós vamos ler apenas 3 versículos. A partir do primeiro versículo, nós estamos falando há 4 terça-feiras sobre cada capítulo de Atos dos Apóstolos, falando sobre marcas de uma igreja verdadeira, ou marcas de uma verdadeira igreja. E sempre lemos todo o capítulo, mas para nós ganharmos mais tempo, vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4, que diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Meus amados, nós viemos falando desde o capítulo 1, os irmãos que estão nos acompanhando, estão observando algumas marcas desta verdadeira igreja. E quando falamos desta verdadeira igreja, nós estamos falando de um cristão verdadeiro. E quem é esta igreja? Esta igreja somos você. Eu e você somos esta igreja verdadeira. Esta igreja que precisa ter essas marcas de uma verdadeira igreja. E quando nós falamos lá desde o capítulo 1 já até o capítulo 3, nós falamos de uma igreja guiada pelo Espírito Santo, de uma igreja que ora, uma igreja que é liderada por homens comprometidos com Deus, que conhece a palavra de Deus, que prega Jesus e seus ensinos, uma igreja que está disposta a aprender. E no capítulo 3 nós falamos da igreja que enxerga pessoas invisíveis. E quem é esta igreja que enxerga pessoas invisíveis? Somos nós, aquelas pessoas, o coxo que estava à porta, Formosa, agente de milagres, pessoas, uma igreja que glorifica a Deus e não a homens, e que aproveita toda oportunidade para falar do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui no contexto do capítulo 3, que foi a cura do coxo da Porta Formosa, um homem que aproximadamente 40 anos estava ali mendigando esmola, e esta cura, este milagre está provocando um alvoroço. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus está sendo proclamado. Através deste milagre houve um rebuliço na cidade, houve um alvoroço que trouxe um incômodo, que até o chefe da guarda do templo e os líderes, os sacerdotes, eles pegaram Pedro e João e colocaram onde? Na prisão. E agora eles estão lá. E Pedro e João começam agora, porque depois da cura, eles começaram a pregar, porque a multidão começou a chegar a eles. Imaginem, eles estavam lá na porta, lá no pátio, aonde havia o maior número de pessoas, aonde os gentios tinham acesso, a qualquer pessoa tinha acesso. E eles aproveitaram aquele momento e começaram a pregar ao Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, nós já encontramos no versículo 1, 2 e 3, a marca de uma verdadeira igreja. E qual é a marca de uma verdadeira igreja? É que uma verdadeira igreja, ela sempre sofrerá algum tipo de perseguição. Todo cristão, ele passa por algum tipo de perseguição. Às vezes é uma discriminação na família, não é verdade? Às vezes é alguma perseguição no emprego, na escola, com os vizinhos, com os amigos,
na sociedade, de alguma forma, o cristão sempre passa por uma perseguição. Hoje ainda passamos? De alguma forma passamos. Tem pessoas que quando ele manifesta ou ele se revela, por exemplo, numa empresa que ele é um cristão, às vezes ele sofre chacota, sofre, como se diz, zombaria. Oh, ali vai o aleluia, ali vai o Bíblia, ali vai o glória a Deus, ali vai, né? Se é da Assembleia, ali vai o Bleia. Sofre. E na família, imagine quantas famílias que rejeitam uma pessoa porque ele se decidiu a Cristo. Então uma igreja, um cristão, ele sofre algum tipo de perseguição. Às vezes é os amigos que abandonam, aqueles, né, vamos dizer, os amigos que tinham. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigo. Quando você bebe no mesmo copo, você é amigo. Quando você está na mesma mesa, você é amigo. Mas a partir do momento que você começa a proclamar o nome do Senhor Jesus, essas pessoas se revelam. Então o cristão, ele sofre algum tipo de perseguição. E quem não sofreu ainda pode sofrer. Na escola, eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu era o menino Bíblia, eu era o pastorzinho, eu era o crentinho da escola. Só que tem uma coisa, irmãos, tudo isso glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver a primeira de muitas prisões dos cristãos. Foi aqui que iniciou uma perseguição, que os cristãos, Pedro e João, foram perseguidos, e ao ponto de entrarem na prisão. Agora Jesus, lá no capítulo 15 de João, o versículo 18 ao 20, ele vai dizer assim, ó: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, eles o amaria como que se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nenhum escravo, lembre-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, se perseguir ao Senhor Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, que é o nosso exemplo, que é o nosso guia, que é o nosso Senhor, e nós somos servos dele, porque não vão perseguir a nós. Então o cristão, ele sofre, irmão William, algum tipo de perseguição, e principalmente a partir da sua decisão a Cristo. E aqui começa a desencadear vários tipos de perseguição. Perseguição religiosa, né? Nós vamos ver os sacerdotes, aqui as prisões que até hoje começou e continua acontecendo até hoje. Nós temos cristãos, se nós for pesquisar, já são milhares de cristãos que desde o dia 1º de janeiro de 2020 até hoje, muitos cristãos já foram presos e já foram mortos por causa do amor ao Senhor Jesus Cristo e por causa do Evangelho. Nós vamos ver aqui a perseguição militar, por quê? Porque até o capitão da guarda do templo estava lá. Então havia uma perseguição. Se nós colocarmos um som ali na rua, não dá meia hora, a polícia está ali. Mas se fizer um baile na esquina a noite toda, a polícia não vai ali. É verdade ou não é verdade? É verdade. Se fizer um show aí, estão dizendo que lá tem um show, pode ir lá que não vai ter restrição nenhuma. Mas nós queríamos fazer um culto aqui dentro dos carros, no estacionamento da igreja. A polícia não deixou nós fazer, nesse tempo de pandemia.
Então há uma perseguição, e até hoje ainda existe a perseguição. Quem estava lá também eram os saduceus, homens ricos. E ali havia também uma perseguição ideológica. Qual era a perseguição ideológica daquela época? É que eles rejeitavam a ressurreição. E o que Pedro e João estavam pregando? Eles estavam pregando do Cristo que havia ressuscitado. Aleluia! Eles haviam pregado que Jesus havia de ressuscitado e que ele haveria de ressuscitar os mortos. Mas havia ali uma rejeição, havia uma perseguição ideológica. E eles estavam então perturbando, eles estavam criando alguma situação, ou seja, eles estavam provocando uma perturbação. E por causa disso, queridos irmãos, até hoje, as influências continuam. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para colocar por terra essas ideologias, essas coisas que vêm desvalorizando as pessoas, que vêm maltratando. Até os tratamentos de escravo antigamente, os escravos eram escravizados de uma forma terrível. Até as mulheres não poderiam não poderiam ter acesso ao templo, ao santuário, não poderiam entrar dentro do templo, tudo isso. E Jesus foi quebrando essas ideologias. Porque as mulheres no tempo da lei, elas não podiam entrar dentro do tabernáculo, dentro do templo, elas tinham que ficar olhando atrás de um véu, atrás de uma parede, escutando somente. Aí Jesus veio para quebrar essas ideologias. E Jesus fez do seu ministério um ministério sustentado por mulheres que eram cheias de Deus, mulheres que investiam no ministério de Jesus. E depois veio o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, não somente essas mulheres investiu, mas também faziam parte da liderança de Paulo, né? Faziam parte da liderança de Paulo. Lá na casa de Áquila e Priscila, Paulo abriu uma congregação. E também a irmã Trifone e a irmã Trifose. Quem tiver aí, quiser botar um nome numa menina, Trifone, Trifose, é uma boa opção, viu? Os jovens já vão guardando, as mães aí que querem botar nome de filho, né? Essas mulheres faziam parte da liderança de Paulo. Lembra dos escravos? Onésimo e Filemon, que Paulo, através daquela carta, quebrou aquele protocolo. Política, a economia. Por quê? Porque afetou diretamente a economia daqueles que fabricavam deuses, o comércio pagão, o sinédrio, a perseguição do sinédrio. Quem era o sinédrio? Era 70 membros, homens da corte, e eles estavam perseguindo. Mas tem uma coisa, queridos irmãos, aleluia, aqueles homens tiveram que se prostrar diante da vontade, do querer de Deus. E hoje a perseguição continua. Agora você que está com a Bíblia aberta aí no capítulo 4, quem é que pode ler para nós o versículo de número 13? Bem alto. Olha só. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. E aqui, isso aqui é maravilhoso. Por quê, irmãos? Escute bem. Uma igreja verdadeira é uma igreja que se parece com Jesus. Irmão, você tem que ter alguma coisa de Jesus na sua vida. Você tem que ter alguma coisa de Jesus na sua vida. Nós temos que se parecer com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.
E a Bíblia vai dizer que, vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, saiba de uma coisa: o mundo sabe quando nós estamos com Jesus. A igreja também sabe quando o líder, quando o pastor, quando o pregador esteve com Jesus. E Pedro, um pescador, discursando, pregando, e quase em um discurso, nós lemos no capítulo de número 2, que quase 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vimos, queridos irmãos, que o notório, a percepção, não é por causa do nosso status. Não são os padrões do mundo, não são os padrões humanos, não. O que nos vê parecido com o Senhor Jesus é porque nós temos com Ele uma intimidade, é porque nós temos com Ele um relacionamento. Aleluia! E quando isto acontece, se cumpre a promessa do Senhor Jesus. Por quê? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 20, ele diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e os gentios. Mas quando os prenderes, não se preocupe ao que dizer e como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vós. Queridos irmãos, aqui se cumpre uma palavra do Senhor Jesus na vida de Pedro e na vida de João. Quando eles estavam presos, o discurso deles não foram próprio, a palavra deles não foram palavras humanas, a palavra deles foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que quando você é afrontado, quando você é desafiado pelo mundo, por alguém, as palavras que vêm na tua boca não são palavras tuas, mas são palavras que vêm do céu sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver que esses cristãos que estão sendo perseguidos lá na frente, eles são chamados do quê? Eles são chamados de pequenos cristos, que quer dizer cristão. E por que eles são chamados de pequenos cristos? Porque quando o povo, quando o mundo olhava para eles, eles viam a semelhança do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que uma igreja, quem é a igreja? Bate assim no seu peito assim: eu sou a igreja. Quando eu, aleluia, quando eu me rendo ao Senhor, quando eu me entrego ao Senhor, eu fico parecido com Ele. Eu tenho que ter alguma coisa do Senhor Jesus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo de número 18. Quem é o irmão que pode ler o versículo 18, 19 e 20? Bem alto para nós. Depois a gente vai repetir aqui, mas gostaria que você interagisse juntamente conosco. Versículo 18, 19 e 20. Aleluia. Olha só. Eles então disseram assim: olha, esses homens aí, eles se reuniram, o Sinédrio se reuniu. O Sinédrio era 71 homens doutos, inteligentes, homens preparados, homens que regiam o conselho da época. Eles disseram assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos prender esses homens aí, eles vão passar a noite na cadeia, nós vamos ver o que nós vamos fazer com eles. E aí eles ficaram preocupados. O que esses homens aí, eles não...
Eles não têm nada. Eles não têm instrução, mas eles estiveram com Jesus. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos soltar eles, mas nós vamos falar para eles não pregar, não falar mais sobre esse Jesus. Aí chamaram a Pedro, chamaram a João e disse: olha, nós vamos soltar vocês, mas nós não queremos que não fale mais sobre e não ensine mais em nome do Senhor Jesus. E aí Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Aleluia. Queridos irmãos, isso aqui é uma decisão diária de que uma igreja verdadeira é uma igreja que obedece a Deus antes de obedecer aos homens. É uma igreja que ela é temente a Deus. É uma igreja que está pronta em obedecer. Isto aqui, queridos, deve fazer parte da nossa vida diária. Nós não podemos negar em nenhum momento o nome do Senhor Jesus. E alguém pode dizer: pastor, isso é fácil. E não apenas em perseguição, mas às vezes no negócio, né? E alguém vai vender um carro e o comprador diz assim: como é que está o carro? Redondinho. E o motor? Zero. E o motor está lá, fumaça mais do que um chaminé. Queridos, isso é negar ao Senhor Jesus. Numa proposta, numa conversa com amigos, e queridos irmãos, aqui vem um detalhe. Naquela conversa fina, naquela conversa de amizade, às vezes vem aquela fofoquinha, de querer falar mal de alguém, de querer, né? E nós estamos aqui desobedecendo, negando o nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes são coisinhas pequenas. Eu lembro que uma vez eu fui convidado, e Deus fez um grande milagre naquele dia, e isso é resultado de nós obedecermos a Deus e não aos homens. Eu lembro que eu fui convidado para orar na UTI em Criciúma, por um jovem que tinha sido acidentado. E alguém disse assim para mim: você tem que ir lá, mas pastor, mas eles só vão lhe liberar se você disser que é da família. Você tem que dizer que é da família, senão eles não vão deixar você entrar. E eu cheguei na portaria e o Espírito Santo disse assim: tu vai dizer que é da família? Tu vai lá orar, e como é que tu vai querer o milagre mentindo aqui na portaria? E como é que nós queremos às vezes que Deus faz as coisas? Mas é uma pequena mentirinha. Não, nós não devemos obedecer à voz dos homens, antes obedecer à voz de Deus. E eu lembro que a família, tinha alguém da família junto ali, e quando eu cheguei na recepção, entreguei a documentação, e a moça perguntou: você é da família? Eu disse: não, eu sou o pastor, eu vim orar por ele. E aí a moça ficou temerosa de que a pessoa que estava comigo ficou temerosa de não liberarem eu. Na mesma hora, a recepção me liberou e eu subi e orei por aquele moço que estava na UTI. E resultado disso, naquela noite os médicos haviam se programado para desligar o aparelho dele, porque ele estava respirando completamente por aparelho. E naquela noite Deus interviu, e aquele moço foi curado. E depois eu glorifiquei a Deus, eu disse: obrigado, Senhor, porque eu não obedeci à voz de homem, eu obedeci à tua voz. A tua voz vem em primeiro lugar. Aleluia! Se eu tivesse obedecido à voz de alguém, Deus não faria um milagre. Mas quando nós obedecemos à voz de Deus, Deus se responsabiliza pelo restante da situação.
Aleluia. Às vezes o guarda de trânsito há uma irregularidade, e aí o guarda de trânsito diz, lá vai uma multa, e se você pagar essa multa aí vai ser R$300, mas se você der uma propina aí de 50, fica liberado. O cristão não faz isso. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos obedecer constantemente, diariamente. Isso deve fazer parte da nossa vida. Aleluia. E aqui se tornou algo natural, porque um cristão que recebe Jesus como Salvador, isso deve ser natural da sua vida, em falar de Jesus sempre. Eu costumo falar aqui, né, de vez em quando, que existe os crentes 007, né, agente secreto de Jeová. Ninguém sabe que ele é crente. Mas o cristão verdadeiro não. O cristão, ele proclama Jesus. Ele não tem vergonha de manifestar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, né? Ele está sempre disposto a proclamar o nome do Senhor Jesus. E veja o que Pedro e João disseram: pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Ou seja, eles já tinham um fruto de experiência daquilo que eles já haviam ouvido do Senhor Jesus Cristo, mas também do que já tinham visto o Senhor Jesus fazer. Aleluia. Então, queridos, eles estão aqui movidos pelo um fruto de experiências com Deus. E eu quero dizer que a tua vida, a tua salvação, a salvação da tua casa, da tua família, a tua transformação é um fruto de experiência com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos proclamar diariamente. Aleluia. Agora o versículo de número 23, um irmão e a irmã que possa ler para nós versículo 23 e 24. Vamos ler o 24 também. Olha só, 24. Olha só, aqui eu volto até o 24. Isso. Pode continuar o 24, é. Olha só, isso. Obrigado, irmã Rosana. Olha só que aqui volta, queridos, algo que eu falei no capítulo 1 e no capítulo 2, que uma igreja verdadeira é uma igreja de oração. Porque quando eles foram soltos, diz o versículo 23, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. Quem eram os companheiros? Era a igreja. E contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e dos líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo, levantaram a voz junto a Deus. Eles levantaram a voz em quê? Em oração. E eles começaram a dizer: ó soberano, tu que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Você começa a ver que eles estão lembrando da grandeza de Deus em oração. Não era uma oração só para pedir, era uma oração para lembrar da grandeza de Deus. Agora olha o que diz o versículo 25 para você entender. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceu as nações e os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantaram e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. 27, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. 28, fizeste o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. E aqui eles estão o quê? Fazendo o quê? Eles estão lembrando, eles estão proclamando a soberania de Deus. Eles estão proclamando a soberania do Senhor.
Eles estão dizendo que Deus está no controle de tudo, que pode passar a noite na cadeia, na prisão, mas que Deus continua sobre o controle de todas as coisas. Agora olha o que diz o versículo 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilha por meio do nome do teu santo servo Jesus. E agora eles começaram a pedir o que sabiam ser a vontade de Deus na vida deles. O que era ser a vontade de Deus na vida deles? Era continuar sendo usado pelo Senhor corajosamente, com entusiasmo, com poder, com ousadia, fazendo sinais, fazendo maravilha. Agora olha o versículo de número 31. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Isso aqui é o resultado da oração. Depois que eles oraram, depois de orar, irmão, quando a igreja ora, há um resultado no mundo espiritual. Oh, depois que a igreja ora, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu emprego, no teu negócio, mas eu quero dizer para você, se você orar, Deus vai mexer na estrutura, porque sempre depois da oração vem o resultado de Deus para o seu povo. A igreja sempre teve resultado na oração e não deixará de ter resultado. Quando nós orarmos, nós vamos ver resultados extraordinários. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto que o Senhor está falando conosco. A igreja não pode parar de orar. A igreja tem que continuar em oração. A vida de um cristão é regada de oração. A vida de um cristão precisa de oração. Aleluia. Ele já havia sido cheio no capítulo de número 2. Mas agora há uma renovação espiritual que está atrelada à oração. Queridos irmãos, aleluia. Se você é cheio do Espírito Santo, se você tem uma vida de oração, quanto mais você orar, mais cheio você ficará. Aleluia. Por isso que nós precisamos orar constantemente. E aqui eu finalizo, versículo de número 32. Da multidão dos que creram, eram uma mente e o coração. Aqui está mostrando a unidade desta igreja, que apesar de ser uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que de uma maneira muito cruel, ela vai passar por muitas perseguições. A igreja primitiva foi uma igreja que passou por momentos difíceis. Mas aqui a Bíblia vai dizer que a maneira de um pensar, ou de ter a mente, e nós precisamos ter esta mente. Qual é a mente? É a mente de Cristo. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Se a mulher pensar de uma forma e o homem pensar de outro, não haverá resistência no casamento, no lar, na família. Da mesma forma na igreja, da mesma forma no ministério. Nós precisamos da unidade. O que é a unidade? A unidade é nós termos todos a mesma mente e o mesmo coração. E aqui diz, da multidão dos que creram. Então, quem crê, quem recebe o Senhor Jesus, quem está envolvido com o reino de Deus, ele tem a mesma mente, o mesmo coração um do outro. Há uma responsabilidade um pelo outro. Eles estavam no mesmo interesse, no mesmo propósito. As atitudes de um era a mesma atitude do outro. De que atitude era? Eram atitudes de amor, eram atitudes voluntárias.
era atitude de ajudar, era atitude de amar, era atitude de termos um comprometimento um com o outro, com o reino de Deus. Era um comprometimento de anunciar o Evangelho. E aqui o versículo 32 ainda continua: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Versículo 34: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. A igreja estava tão unida, tão unânime, que era uma igreja que valorizava aquilo que era para compartilhar, para repartir. Era uma igreja generosa. E a generosidade faz parte da vida do cristão. A generosidade faz parte da vida do cristão. De sermos uma igreja generosa. Eles não estavam cumprindo tão somente os ensinamentos dos apóstolos, mas eles estavam cumprindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E aquilo que também foi reforçado por João Batista, que disse: quem tem 2 túnicas, dê uma. E quem não tem nenhuma, a quem tenha comida, faça o mesmo. Eles estavam seguindo os ensinamentos, os princípios, aquilo que sempre foi falado pelos profetas, pelos reis, pelos sábios. Como o sábio Salomão, que diz lá no capítulo 3 e versículo 9: honra o Senhor com os teus dízimos, com as primícias da tua renda, com os teus recursos. E eles vendiam, porque a necessidade era tão grande. O império da época não dominava mais a situação que estava sendo colocada, e eles até mesmo impunhavam isso aos cristãos, a perseguição. A igreja perdia casa, a igreja perdia bens, a igreja perdia tudo que tinha. Os cristãos eram mortos, eram escorraçados, a igreja estava sofrendo. Mas o que acontecia? Ninguém pode ter mais do que eu. Se alguém não tem, este alguém vai ter, porque a partir de agora eu vou repartir o que eu tenho com ele. Assim eram os cristãos da igreja primitiva. Eles vendiam, e conforme a necessidade, o que eles tinham, eles colocavam aos pés dos apóstolos e diziam: vocês sabem para quem distribuir, vocês distribuem. A pobreza era grande, a dificuldade era grande. Mas, queridos irmãos, aqui há uma proposta da vida cristã. E qual é a proposta? Essa proposta foi discutida ao longo do início do século II pelos pais da igreja. É que desde o princípio havia um princípio. O princípio era honrar ao Senhor. Então os pais da igreja, eles chegaram a um consenso que no mínimo 10% deveria ser o mínimo para agradecer a Deus por aquilo que eles de graça haviam recebido do Senhor. E eles traziam com generosidade e colocavam aos pés dos apóstolos, que era uma liderança da igreja, que administrava as finanças. Infelizmente, queridos, hoje muitos não querem trazer. Outro dia eu estava falando com alguém, disse: o meu dízimo, eu pego o meu dízimo e faço assim, eu envio para tal lugar, eu dou para os necessitados, para um missionário. Eles querem administrar aquilo que não é para eles administrar. Porque o verbo dízimo é trazer e não enviar. É trazer o dízimo à casa do Senhor. E tem gente que não traz, ele envia para fulano, ele envia para ciclano, ele quer administrar aquilo que é do Senhor. Essa semana eu e o Eliezer falamos com alguém assim, aqui, que congrega com nós aqui. Não, meu dízimo eu faço isso, meu dízimo eu faço aquilo. Até a cesta do celeiro do amor eu dou para fulano, dou para ciclano, dou para os mais necessitados. Até o celeiro do amor ele quer administrar.
Só que tem uma coisa, aqui há uma incoerência, uma hipocrisia muito grande. Por quê? Porque tem pessoas que eles não confiam, porque infelizmente nós vimos muitos escândalos. E existe pastores que não administram bem aquilo que a igreja arrecada. Existem pastores que não são confiáveis. Existe. Infelizmente, em toda classe, em todo lugar vai ter. Só que tem uma coisa. Existem pessoas que administram aquilo que não é para ele administrar. Ele não confia, mas se você congrega num lugar, se você congrega numa igreja, e você ouve aquele pastor, você não pode ouvir ele desconfiando dele. Eu não entrego o meu dízimo, mas eu quero que ele ore por mim para me ser abençoado. Isso é incoerência. Se você não confia na administração dele, você não pode confiar na oração dele também. Mas esta mesma pessoa que eu estou falando aqui, que eu e o Eliezer conversamos semana passada, esta pessoa, ele administra o dízimo. Mas de vez em quando ele está aqui, pastor, ora por mim, porque eu estou enfermo, porque eu estou com uma dificuldade, porque eu estou com uma luta, porque eu estou com um problema. Então, isso é o quê? Incoerência, é hipocrisia. Porque se você congrega num lugar, você precisa confiar na palavra que está sendo ministrada, na oração do pastor que está aqui para orar. E se você confia na oração dele, se você confia na mensagem que ele está pregando, você também precisa confiar na administração dele. Dá para dar glória a Deus ou dá para dar aleluia? Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos ser esta igreja, estas marcas. Glória ao nome do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual? Você está sendo um cristão que tem essas marcas? Você está pronto a ser perseguido como cristão? Você se parece com o Senhor Jesus? Você obedece a Deus acima de tudo? Você tem uma vida de oração? Você vive unidade no meio da igreja? E você é um cristão generoso? Como que está a sua vida? Eu quero orar por você neste momento. Se coloque de pé. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é marcas de uma verdadeira igreja. Nós precisamos ter essas marcas. Não sei se tem alguém que necessita de uma oração especial, uma enfermidade, um problema, uma dificuldade, alguma circunstância. Levante a sua mão como sinal. Eu quero orar por você. Temos aqui uma necessidade, alguns irmãos, nós vamos estar orando. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Eu quero abençoar neste momento você, a tua casa, a tua família. Também muitos irmãos estão na live conosco. Eu quero orar por você que está aí do outro lado e para ser abençoado pelo Senhor. Pai Celestial, na tua presença nós estamos, nos rendemos, Senhor, diante de ti nesta noite, por esta palavra que foi ministrada, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito reaviva o nosso coração, para continuarmos sendo uma igreja pronta, Senhor, a sofrer qualquer perseguição. Senhor, precisamos ser uma igreja que se pareça contigo, Senhor, que veja em nós, Senhor, a tua semelhança, ver em nós o teu semblante, Senhor, que obedeça acima de tudo a tua voz, o teu querer, a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a orar, nos dá unidade no meio da tua igreja, nos ensina, Senhor, sermos uma igreja generosa, Senhor, que reparta, Senhor, que contribui com alegria para a glória e para o louvor do teu nome. Nós abençoamos o teu povo, a tua igreja, os teus filhos que estão nos lares, na casa, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso estado, abençoa, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Nós te pedimos que a tua bênção repose sobre a vida do teu povo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.